Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre subrrotinas. Subrrotinas são utilizadas para deixar o código mais compacto e reutilizável. A ideia das subrrotinas é a gente fazer com que parte do código que a gente já validou, já executou, possa ser reaproveitado em outras partes do código. Subrrotinas em Assembly é o equivalente a funções em outras linguagens de programação. Então, nosso processador, um processador muito simples, não sabe nem fazer multiplicação, a gente pode facilmente escrever um algoritmo usando somas sucessivas para obter uma funcionalidade de multiplicação. E aí, é interessante que eu reutilize essa funcionalidade em outros projetos, né, em outros códigos. E aí, se eu quiser usar algo do tipo, poxa, eu quero escrever em R6 o valor da multiplicação do que está em R4 com o que está em R5, eu preciso então escrever uma subrrotina. A subrrotina, a escrita de subrrotina é facilitada pelas duas operações básicas call e return, call e hatch. Aqui eu deixei marcado a cerquilha em vermelho para mostrar que a sintaxe é específica essa sintaxe com cerquilha, ela é específica da instrução call. Então não esqueçam de colocar a cerquilha antes de fazer uma chamada de uma subrrotina. Você escreve call, cerquilha, o nome da subrrotina, ou seja, o label para onde aponta aquela subrrotina. A instrução call faz duas coisas. Ela salva o valor de PC mais 2, ou seja, o apontador do programa, na pilha e muda o valor de PC para a subrrotina, para o endereço da subrrotina. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que eu estou redirecionando o código para dentro de uma subrrotina, eu consigo lembrar de onde eu vim. E aí eu posso retornar para essa posição através da instrução return, hatch. O hatch faz com que eu remova o valor de PC anterior, né, o valor que eu salvei aqui, eu posso colocar ele de volta em PC. Então a ideia é você tirar esse valor e colocar de volta em PC, para retornar à posição anterior que você estava. Vamos ver um exemplo. Nesse slide eu estou retratando aqui no canto superior esquerdo um código, tá, que inicializa a pilha, inicializa um registrador R4 com um valor de um endereço de um vetor, chamo uma subrrotina qualquer e travo a execução nesse jump $. Jump, JMP, é a instrução de salto incondicional. Ele vai saltar independente de qualquer condição. E $ significa esta linha. Então ele vai ficar travado aqui nessa linha, quando ele chegar nessa instrução. Então a primeira instrução aqui eu estou representando os endereços das instruções. Tá? Então a instrução move 4400 para SP está no endereço 5000 e aí por aí vai. Então essa primeira instrução inicializa a pilha para apontar para o endereço 4400. Lembra que a nossa memória RAM está na faixa de 2400 até o 4400. Então eu vou inicializar a pilha no último endereço da memória RAM para ela ir decrementando e ocupando o final da memória RAM. Ao fazer isso, então, o stack pointer, o SP, aponta para o 4400. Em seguida, eu continuo executando o código e aí eu vou inicializar um dos parâmetros de entrada da minha subrotina. Esse valor de R4 vai ser usado aqui dentro. Em seguida, eu executo a subrotina e nesse momento eu quero que vocês percebam que o endereço da chamada da subrotina, o call, cerquilha sumb, ele é o 5008. E o próximo endereço, que é o que eu tenho que executar depois que eu retornar dessa subrotina, é o 5000 IA, né, 5010. Então, quando eu chamo call, o valor de PC mais 2, o valor de retorno, para onde eu tenho que continuar o código, vai ser salvo na pilha. Então esse valor vai ser salvo na pilha. Lembra que a pilha sempre decrementa e depois salva o valor. Então o valor vai ser salvo na memória RAM. Depois disso, o valor deste endereço é carregado no PC. Faz com que o PC comece a executar essa subrotina aqui. Então essa subrotina é executada passo a passo até chegar no return. Não interessa pra gente o que ela faz, tá? Os detalhes do que ela faz por enquanto.
Vamos só ver o que acontece quando eles chamam o return. Quando eu faço um hatch, o hatch a gente sabe que é um pop do que está no topo da pilha para o PC. Então, este valor aqui vai ser carregado no ponteiro de programa, que vai fazer com que este ponteiro de programa seja redirecionado para a próxima instrução. Então, é uma forma de você voltar para onde você parou. E aí eu volto a continuar, aí eu continuo a executar o restante do meu código. Então é assim que funciona o mecanismo de call e return. Agora, para rodar uma subrotina e para fazer ela funcionar de maneira parametrável, a gente tem que saber como é que a gente passa parâmetros para ela. Os parâmetros são as entradas da subrotina. Essas entradas podem ser feitas de três formas diferentes: por registradores, por endereços de memória e pela pilha. Os parâmetros são os valores que a gente vai colocar na entrada da função. São esses valores aqui. Olha, eu quero multiplicar dois valores, né? A e B. Então, A e B são os parâmetros de entrada. Quero calcular a potência de dois números, 2 elevado a 10. Então, são esses valores que são os parâmetros de entrada. O exemplo que eu usei agora há pouco, inicializando um vetor, inicializando um endereço em R4 e chamando a subrotina sumb, está entendido, né, que o valor de R4 vai ser usado dentro da subrotina sumb. Na verdade, isso aqui não passa de um acordo de cavalheiros, tá? Aqui é uma convenção, aqui a convenção é um acordo informal. Quem usa a subrotina sabe que sumb espera que R4 contenha o endereço de um vetor. Então isso aqui já é um acordo informal onde o registro funciona como um parâmetro de entrada, um local para você enviar um parâmetro de entrada. O problema disso é que você está usando um registrador, você não pode usar ele para outra coisa além de passagem de parâmetros, né, quando você chama a subrotina. E dentro da subrotina, olha só, ela inicializa R5 com 0, ela puxa valores para R6, para R5. Tudo isso faz com que os valores anteriores de R5 e R6 sejam destruídos, né? Você tinha alguma coisa ali dentro, se chamou a subrotina, aquele valor vai ser substituído por outro. Então você tem que conhecer isso também, quando você usa uma subrotina. Nesse caso, a pilha pode ser usada para salvar os valores anteriores. Então, se você não quiser destruir o valor anterior de registradores para usar eles, você pode usar a pilha como um espaço temporário para salvar esses valores. A ideia é que o algoritmo da subrotina seja envolvido por um prólogo e um epílogo antes do retorno. Esse prólogo vai fazer o backup, vamos dizer assim, o backup dos registradores que você vai usar dentro da sua subrotina. Então você faz push R5, push R6, para colocar esses dois valores na pilha. Depois você vai ter um código que vai destruir os valores de R5 e R6. Mas agora não tem mais problema, porque R5 e R6 são valores que estão salvos na pilha, os valores anteriores. Terminou de usar? Beleza. Preparei o meu retorno, se houver, e restauro os valores de R5 e R6. E aí você tem que também ter um acordo de onde é que vai estar o retorno dessa função. Vai estar na mesma posição que você passou um parâmetro? Vai estar numa outra posição, num outro registro? Né? E aí eu faço a pergunta, e os argumentos? Novamente, esse mecanismo ele não resolve o problema de você ter registros reservados para os argumentos. No caso, R4 é um registro reservado para um argumento de entrada e eu não posso usar ele para outra coisa além disso. Tá? Então, essa é uma das limitações dessa convenção de passagem de parâmetros. Uma outra forma de fazer isso é por endereços fixos na memória. Lembra que a nossa memória RAM está entre 2400 e 4400. Posso salvar, por exemplo, valores lá no meio da memória. 3010, 3012, 3014. Os dois valores para os operandos A e B e um endereço para a resposta, para o retorno da subrotina. Então aí, para usar esse mecanismo de
passagem de parâmetros, eu vou então inicializar esses valores, né, essas regiões de memória, com os parâmetros que eu quero, chamo a subrotina e depois a subrotina vai escrever nessa região de memória, que é onde eu espero ter o meu resultado. Então eu vou coletar esse resultado e botar no registrador que eu quero trabalhar depois. Certo? Aqui eu estou mostrando duas formas de fazer essa cópia, né? Usando o modo simbólico, que é esse aqui, e o modo absoluto, que é esse aqui de baixo, da resposta. Lembro que para os primeiros 16 bits de memória, os dois mecanismos são absolutamente equivalentes. O modo simbólico é o único que atinge uma região superior de memória, além dos 16 bits endereçáveis. A terceira forma que eu quero apresentar aqui para vocês é passagem de parâmetros pela pilha. Então, uma outra forma é você não usar registradores, não usar endereço de memória fixo, mas usar a pilha. Essa é uma forma muito interessante para você ter recursividade nas suas subrotinas. Só que ela é mais difícil de você gerenciar. Vamos ver como é que funciona. Numa visão macro, de fora, eu quero colocar dois argumentos dentro da pilha e chamar a subrotina. Então, vou fazer um push, primeiro argumento, push, segundo argumento, e chamar a subrotina. Em seguida, eu sei que o resultado vai estar na pilha, então eu faço um pop para o valor, para o registro que eu quero trabalhar depois, né, no resultado que essa subrotina gerou. Como é que fica a pilha durante a execução da subrotina? Bom, o argumento 1 foi para a primeira posição, o argumento 2 foi empilhado logo em cima. E aí, quando eu chamo a subrotina, né, quando eu chamo esse cara aqui, lembra que o valor de PC vai ser salvo. Então, PC mais 2 é empilhado logo acima dos argumentos. Provavelmente, dentro da subrotina, você vai usar alguns registradores. Então, dentro da subrotina, depois de ter entrado na subrotina, a gente ainda vai usar um espaço para salvar registradores. Eu quero, sei lá, salvar o R5 e o R6 que eu vou usar lá dentro. Então, eu vou salvar esses valores e aí eu vou empilhar os valores anteriores desses registradores na pilha. Nesse momento, é quando o algoritmo da minha subrotina vai efetivamente começar a executar. E aí eu preciso acessar os argumentos que estão lá embaixo na pilha de maneira sem tirar o ponteiro da pilha dessa posição, porque depois eu vou precisar restaurar esses valores. E aí, para acessar essas posições, eu tenho o modo de endereçamento indexável, né? O modo de endereçamento com índice e depois o registro. Por exemplo, 0SP aponta para esse cara aqui, 2SP para esse cara aqui, 4SP é o valor do PC de retorno, e aí os dois argumentos vão estar aqui em 8SP e 6SP. Então eu posso me referenciar aos argumentos de entrada usando o modo indexado, sem nenhum problema. E agora vamos nos preparar para retornar. Lembra que eu preciso esvaziar a pilha antes de retornar, porque senão vai ter vazamento de memória, né? Se toda vez que eu entrar numa subrotina eu deixar de esvaziar um pouquinho da pilha, essa pilha vai crescendo toda vez que eu chamar a função. E eu não quero que isso aconteça. Então, para esvaziar a pilha, antes do retorno, eu preciso preparar o ponteiro da pilha na posição do PC mais 2. Quando eu chamar o return, o hatch vai fazer com que o valor de PC seja colocado de volta no ponteiro do PC. E aí eu vou voltar a execução a partir da próxima instrução. Isso faz sentido, porque aí depois que o ponteiro da pilha fizer esse pop, ele vai apontar aqui para o argumento de retorno, né? E aí essa posição aqui, ó, eu posso usar ela para o argumento de retorno, o valor de retorno. Nesse momento aqui, essas posições para cima e para baixo podem ser usadas usando índices negativos no modo de endereçamento indexado. Então, o valor de PC é 0SP, o valor de retorno será o 2SP, os valores anteriores é menos 2, menos 4, menos 6SP. Então, dentro da subrotina ainda, eu salvo o valor de retorno no valor embaixo, né, na primeira entrada da pilha, no 2SP, e retorno. Quando eu faço um hatch, o ponteiro da pilha então aponta para o 43FE, e esse pop aqui então vai retirar o valor que estiver aqui para dentro de R5. Então perceba que não é um mecanismo tão fácil de gerenciar, mas ele é interessante porque você não usa os registradores,
para passagem de parâmetros, né? Depois que a subrotina ela começa a executar, aí sim você puxa os parâmetros para dentro e usa eles dentro dos registradores. Então, recapitulando, subrotinas são os equivalentes de funções em outras linguagens. A ideia de usar subrotinas é permitir que o código seja reutilizável. Você aumenta então a densidade de instruções, maior densidade de instruções. Para usar subrotinas, a gente tem as instruções call e hatch, de return, e a gente aprendeu aqui 3 formas de passar parâmetros, através de registros, memória e pela pilha. Uma curiosidade, o GCC, que é o compilador da GNU, ele usa os registros de R12 a R15 como registradores de passagem de parâmetros. Então, o primeiro argumento de uma função vai para o R12, o segundo para R13, o terceiro para R14 e o quarto para R15. Os próximos argumentos, já que acabou o número de registradores, não tem mais do que 16 registradores, os próximos argumentos vão todos para pilha. Então, o GCC usa uma mistura, né, de passagem de parâmetros por registradores e pela pilha. A gente tem a tendência de fazer passagem de parâmetros por registradores porque é a maneira mais rápida que a gente tem de passar parâmetros. Lembra que o registrador é a maneira mais rápida de acessar dados num microcontrolador ou num processador. Depois vem a memória RAM e, por último, a memória ROM. E é isso, gente. Vamos nos encontrar agora para resolução de exercícios, para sedimentar esses conhecimentos e tirada de dúvidas. Até loguinho!